Imagina a seguinte situação: você precisa se apresentar em inglês para aquela entrevista do emprego dos seus sonhos, ou até mesmo para aquela sua nova turma de inglês. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: Tell me about yourself. E o seu sistema trava. Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo é te ajudar com seu desenvolvimento através do inglês. Hoje nós vamos ver o que falar nesses momentos em que a gente tem que se apresentar em inglês, alguns truques úteis e como passar por essa situação. Porque a gente sabe que todo mundo que estuda inglês, em algum momento na vida vai ter que se apresentar, seja na turma da escola, no intercâmbio ou naquele momento tão esperado que é o momento da entrevista em inglês. Então, se você está interessado em dicas úteis para melhorar o seu nível de inglês, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das dicas que nós postamos toda semana. Quando alguém faz a pergunta Tell me about yourself em inglês, principalmente nas entrevistas, ele está querendo que você fale um pouco mais sobre você. E você como profissional, como uma pessoa que está se dispondo para aquele trabalho. Ou até mesmo, às vezes, quando você está na sua turma da escola e eles pedem para falar sobre você, quem você é, você vai ter que se apresentar um dado momento. Então a gente vai ver quais são as coisas mais importantes para poder falar e como já gravar isso na cabeça. Assim você já está preparado para aquele momento que você vai ter que enfrentar. Hi, my name is Danila. I am 32 years old. I live in Italy. Ou seja, é aquele: Olá, meu nome é Danila, eu tenho 32 anos de idade e eu vivo na Itália. Então quando a gente fala assim, hi, o hi ele é utilizado muito para situações mais informais. Se você estiver numa entrevista, é mais interessante dizer hello. Depois, na sequência que eu falei, qual é a minha idade e aonde eu vivo. Essas três informações são as informações mais básicas para você passar em qualquer um dos três contextos que eu te falei. Seja numa situação de entrevista, seja numa situação para apresentar para sua turma, ou seja numa situação que você está conhecendo pessoas novas no seu trabalho. Se nós estivermos se apresentando para uma situação de entrevista, a gente já pode acrescentar na sequência das três informações qual é a nossa graduação e experiência. Então ficaria mais ou menos assim para uma entrevista. Hi, my name is Danila, I'm 32 years old. I live in Italy and I'm graduating in finance. Se apresentando para a nossa turma de inglês ou até mesmo uma pessoa nova no intercâmbio, a gente pode falar Hi, my name is Danila, I'm 32 years old, I live in Italy since 2018 and I am Brazilian. Provavelmente, quando você fizer essa afirmação, talvez a pessoa, se for dentro de um contexto de escola, te pergunte: por que você gostaria de aprender inglês? Por que você está aqui nessa turma? E aí você vai responder, por exemplo, I'm studying English because it's important for my work. Or maybe you can say, I'm studying English because I'm planning to travel next year. Já mantenha gravado na sua mente qual é o seu nome, a sua idade, aonde você vive. E aí, na sequência, você vai sempre acrescentar talvez alguma informação interessante para aquela pessoa. Se nós estamos falando de um trabalho, falar sobre a sua formação já vai começar a dar uma introdução sobre o seu currículo. E se nós estamos numa turma de estudo, falar um pouco sobre por que você está naquela turma, já vai dar uma ação que você sabe o seu propósito, sabe por que você está naquele contexto. Tem um truque que eu uso muito, sempre que eu tenho que me apresentar. Eu repito para mim mesma, antes mesmo de começar a falar. A pessoa não sabe que eu não sei. Pode parecer muito besta isso, mas imagina a situação. Nós tendemos a ficar nervosos quando a gente tem que falar numa outra língua. Parece que todo mundo está olhando pra gente. Mas se você parar para pensar, a pessoa não sabe que você não sabe tudo o que você vai falar. Ela não sabe, talvez, que você não é nativa. Então, se você falar com confiança aquilo que é o principal, que é o que ela te perguntou, você já começa abrindo portas. Então, isso te tranquiliza para poder continuar seguindo o assunto. Um outro truque que eu uso bastante é sempre prestar muita atenção no que as pessoas estão me perguntando ou falando sobre elas. Entenda que para a gente desenvolver um contexto, a gente precisa pegar o que a pessoa falou e talvez abrir aquela informação. Talvez ela te falou o seguinte: eu moro em São Paulo. Então você pode perguntar: você mora na capital? Where do you live? Where exactly do you live? You live near to airport?
Você fazendo outra pergunta e mostrando interesse, você começa a abrir o assunto. E isso facilita, te dá um ar menos robotizado e mostra que você é uma pessoa interessada em conhecer outras pessoas. E numa situação que você está se apresentando para uma entrevista, talvez você não tenha essa oportunidade de conseguir abrir o assunto através de uma outra pergunta. Então, você vai ter que ter já mentalizado na sua mente como transformar toda a informação que você vai passar em currículo também de uma maneira mais didática para a pessoa e de uma maneira com que ela seja capaz de entender que você também é uma pessoa que está aprendendo, que é uma pessoa que está interessada no trabalho, mas que vai dar sua contribuição para a empresa. Um outro truque muito útil que ajuda a gente a ter mais confiança é gravar. Isso mesmo, grava no celular ou até mesmo na frente do espelho, exatamente aquilo que você quer falar. Por exemplo, sempre quando eu vou fazer uma entrevista em inglês, quando eu estou me preparando antes, eu já gravo um vídeo de como eu vou me apresentar. Isso facilita muito, porque dá um pouco mais de confiança pra gente. E aí, quando você tiver que começar a falar inglês, você já falou alguma coisa antes. O seu cérebro já está pensando alguns minutos antes e raciocinando tudo em inglês. Então, só recapitulando, nós vimos como responder o Tell me about yourself, colocando as informações. What's your name? How old are you? Where do you live? Ou seja, falar quem é você, quantos anos você tem, aonde você vive. Esse é o tipo de informação básica para a gente responder essa pergunta. E depois, na sequência, a gente viu algumas dicas úteis e psicológicas para te ajudar a enfrentar esse contexto de entrevista ou até mesmo quando você tem que se apresentar para pessoas novas. Agora deixa aqui para mim nos comentários. What's your name? How old are you? And where do you live?